Meus amigos, dúvida do dia a dia. Atestado médico apresentado pelo empregado, a empresa pode recusar? Sim ou não? Vou falar de uma forma bem didática, bem tranquila, uma conversa sem juridiquês, de um assunto que é nosso. O empregado chega, apresenta o atestado, a empresa fala, esse atestado não vale. Como que funciona? Qual o procedimento? Quais as consequências? O que o TST tem sobre esse assunto? Esse assunto é do trabalhador, da empresa, do sindicato, dos advogados, procuradores, juízes. É um dos assuntos que a gente tem mais dúvida do dia a dia e sem solução. Eu vou encerrar esse vídeo, que eu tenho dúvidas desse assunto. E eu estou gravando esse vídeo aqui, já gravei outros sobre o mesmo ponto, porque ontem eu vi em uma das redes sociais um colega professor muito preparado, advogado, que ele gravou e no vídeo que ele fez, ele falava assim, a empresa pode recusar o atestado com base nisso, nisso e nisso, o atestado médico apresentado pelo empregado, com base nisso, mas poderá sofrer uma ação no futuro. Eu entrei em contato com ele. Falei, olha, eu já escrevi sobre isso e queria saber como que você chegou a esse raciocínio. Bom, ele foi muito solícito e conversamos. Eu falei, eu vou gravar um novo vídeo sobre atestado médico apresentado e recusado. O primeiro ponto é por que a importância do atestado. Pessoal, o atestado médico é para justificar a falta. Então, o empregado que não vai na terça-feira, ele chega e fala, olha, eu não vim porque eu fui ao médico. A terça-feira que ele faltou não é descontada e nem o domingo. Porque se ele não comprovar, ele tem aquele dia descontado e não recebe no domingo. Aí ele até descansa, mas não recebe o descanso semanal remunerado. Então, a importância é por isso. Ele pode ser penalizado pela falta injustificada. Então, no dia a dia, o atestado médico tem muita importância, tá? O que prevê a CLT? Eu bati no Google lá agora, antes de gravar esse vídeo, aí estava lá, o atestado pode ser recusado, e aí vai esses sites pagos, que já tem essas publicidades, já tem esses textos e tal. Tinha até um texto meu lá citado. O que prevê? Aí muitos falaram, por que a CLT? A CLT não prevê. A CLT é omissa. Por isso que dá essa confusão danada. CLT é omissa sobre atestados médicos. Qual que vale? É do médico da empresa? É do médico do SUS? Não tem. Mas tem um artigo antigo, tá, pessoal? Então, eu vou falar aqui e eu deixei um materialzinho de 3 páginas sobre isso. Se você quiser ver, mastigado, detalhado, é só acessar o meu site, não precisa, é só acessar lá o site, tá? E tanto os outros vídeos, não sei se você viu o vídeo do dano existencial, gravei agora, gravei sobre redução, podcast, fique por dentro, tá? Ordem de preferência, está lá no artigo 60 da Lei de Benefício, uma lei antiga já, lei de 30 anos aí, que ela fala exatamente assim, ó, a empresa que tiver serviço próprio ou convênio, serviço médico próprio ou convênio, ficará responsável pelo abono referente aos 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador. Então, a empresa que tem serviço médico próprio, ponto. Mas aí tem várias interpretações de autores que colocam uma ordem de preferência do atestado. Então, vem lá, com base nesse artigo 60. O atestado que mais vale é o da empresa, tá? Serviços médicos mantidos pela empresa ou empresas ou serviços conveniados. O segundo que mais vale é o do sindicato. O terceiro é o do SUS. O quarto é o médico particular do empregado. E depois a Previdência Social. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o que mais vale, o que um afasta o outro, seria isso, tá? Muito bem, Henrique, o que o TST prevê na sua jurisprudência? O TST, pessoal, tem 2 súmulas
também mais antigas, é a súmula 15 e a súmula 228. Eu deixei as duas mastigadas aqui, falando desta ordem de preferência. Deve seguir uma ordem de preferência. Qual ordem? A do artigo 60, eu imagino, né? Que fala dos serviços médicos da empresa. A outra ordenzinha, que eu falei que vale mais empresa, depois sindicato, depois rede pública, são interpretações dos autores. Sérgio Pinto Martins mesmo traz essa ordem, tá? Uma valendo mais do que a outra. E, em razão do vídeo do colega lá e tantas discussões no dia a dia, eu fui pesquisar no TST. Na ESDC tem julgados até recentes, tá? Tem um precedente normativo, 81, deixei até aqui, falando no ápice do judiciário, lá no TST, dessa ordem de preferência. Tá? A necessidade de observância da ordem de preferência dos atestados estabelecidos em lei. Tá? Então, o TST tem esse posicionamento de que deve ser respeitada a ordem de preferência. Então, assim, é pacífico nessa corte superior, pacífico, está escrito, tá? Serviço médico nas dependências da empresa, tal, a ordem deve ser afastado o atestado estranho ao serviço, tal, da empresa. Muito bem, é isso. É isso. Então, a jurisprudência do TST nesse sentido. Essa que eu acabei de ler, que é pacífica, é de 2012. Tá? Então, já tem um tempo. Não é o meu posicionamento. Já tinha escrito isso no livro de súmulas, que eu estou em súmulas comentado, o clássico. O curso de Direito do Trabalho já tinha também me posicionado. Veja, com todo respeito à jurisprudência do TST, isso aqui precisa ser revisto. Uma ordem, um atestado vale mais do que o outro. Isso é presumir uma fraude. A fraude não se presume. O camarada chega e fala assim, estou com Covid. Não, peraí, tem que passar pelo médico aqui da empresa. Só falar para ele voltar aqui. Hoje tem até o meio digital, né? Pera, como que é isso? O médico lá falou que você está com Covid, tá com sintomas, né? Porque ainda não saiu, já tem lá o termo de responsabilidade, você não pode sair de casa e tal. Aí o outro fala, não, você não está com Covid, você não está com sintomas. E aí, qual que vale mais? Vamos pensar em doenças psíquicas. São muito comuns os afastamentos. O psiquiatra do empregado, particular, do convênio, né, ou do SUS, fala, olha, você está com síndrome do pânico, com depressão, precisa ficar afastado 20 dias, Aí o médico da empresa, que às vezes não é psiquiatra, fala, não está não, isso aí não é. E aí, qual que vale mais? Ou pode ser o psiquiatra também da empresa, que é raro, né? Ou do convênio, fala, não, isso aí não precisa de afastamento de 20 dias, não. 5 dias é o suficiente. Ora, qual atestado vale mais? Veja, eu fui hoje aqui de manhã, fui pesquisar. Se o médico do empregado cumpriu todos os requisitos lá do CRM, a empresa pode afastar com outro atestado? Não me parece que seja isso. E eu falei, na conversa lá com o colega, eu falei assim, escuta, e qual que é o procedimento para afastar? Fala, vai notificar o empregado, fala, você tem tantos dias, esse atestado não vai, tal, precisa passar pelo médico da empresa para validar. Como que é esse procedimento? É por escrito? É por e-mail? Né? Porque se tiver previsão em norma coletiva, tudo é mais fácil. Em regulamento de empresa, está escrito lá, aí segue o regulamento. Mas nós estamos falando na maior parte de empresas médias, pequenas empresas. E aí? Qual que é o procedimento para que aquele atestado não vale? Então, eu penso que, ao falar de uma ordem de preferência, médico da empresa, médico do sindicato, a maior parte dos sindicatos não tem esse serviço. Médico do sindicato, médico do SUS. Ora, é colocar um médico valendo mais do que o outro, um atestado, na minha humilde opinião, que é minoritária pela pesquisa que eu fiz, pelo que eu escrevo nos meus livros. Tá?
Ah, e aí teve até essa conversa. Ah, mas muitos atestados não são verdadeiros. Oh, aí sim, muitos não são mesmo, isso é uma verdade. Mas a fraude não se presume. A fraude não se presume. A empresa tem que comprovar que aquele médico é um charlatão, é ruim, ele está ali vendendo atestado e tem outras consequências para o médico, inclusive. Tudo bem? Então, o meu posicionamento, quero repetir, minoritário. Apesar das decisões do TST, entendo com todo o respeito de quem pensa lá na posição majoritária, que é plenamente possível a apresentação do atestado sem se atentar a essa ordem. Pode ser médico do SUS, pode ser médico particular, do convênio. O atestado apresentado pelo empregado, se cumpriu os requisitos do CRM, deve ser aceito pela empresa. Qualquer questionamento do médico particular, do convênio do SUS, deve ter comprovação da fraude que o empregado e o médico cometeram. Tá bom? Então, a fraude não se presume, entendo que o atestado há uma presunção relativa de veracidade, tudo bem? E casos como Covid atualmente, você não tem jeito de falar que um vale mais do que o outro. Ué. Pessoal, eu falei desse assunto de atestados aqui mais do que eu queria, porque tem reflexo, inclusive, nas nossas investigações do MPT. Nós recebemos denúncia que a empresa não está aceitando atestado. E aí? Com base em que ela não está aceitando? Com base nas decisões do TST. E aqui, só para encerrar, eu já falei mais do que eu gosto de falar. Essas súmulas aqui que falam do atestado, a súmula 15, a súmula 228, são antes da reforma. Primeiro que essa ordem de preferência, o artigo 60 não prevê, tá? Fala só do médico lá da empresa, não tem essa ordem SUS e tal, papapá. E essas súmulas, elas dão uma obrigação para o empregado, que ele tem que seguir essa ordem, que não está prevista em lei. Essas súmulas, na minha opinião, 15 e 228, precisam ser revisadas. O artigo 8º, atualmente da CLT pós-reforma, prevê que o TST não pode impor direitos e obrigações não previstos em lei. E aqui eu acho que essa ordem legal, ela é prejudicial aos trabalhadores e até às empresas, que ela gera insegurança jurídica, porque não tem previsão em lei exatamente nesse sentido. Então é um assunto, como eu disse, que não tem resposta. E para finalizar, meus amigos, eu quero aqui colocar sobre atestado ainda, e só lembrando que meu livro mais antigo, aqui atrás da minha cabeça, aqui, o livro para tribunais, 13ª edição, 2021, sai agora. Esse livro ficou esgotado 2 anos. Meu livro mais antigo, meu filho mais velho. Estou super feliz. E esse livro vem com uma novidade, vem com Jusaulas. O livro e aulas juntos, lá na editora Juspódio. Mas outras discussões que podem surgir é o CID. Gravei um vídeo sobre CID. Precisa constar lá o que é a doença? Tem decisões de todos os tipos. O meu atestado, eu peguei Covid, fiquei mal, fiquei internado, eu fui um desses casos. Saiu o atestado, saía lá, o xizinho, já impresso. O empregado dá o consentimento para a divulgação do CID. Eu não fui, eu passei por 8 médicos diferentes. Nenhum dos médicos me perguntaram se eu queria expor o CID ou não. Mas Covid, como que você não expõe? Ah, não, é segredo, não posso. Né? Estava lá preenchido. E outra, o prazo de apresentação. Eu tenho mais 30 segundos para terminar. O prazo de apresentação de atestado. Qual que é o prazo? Não tem prazo previsto em lei. Algumas empresas falam, se você não apresentar o atestado em 24 horas, 48... Onde está isso? A norma coletiva pode disciplinar, mas se não tiver em norma coletiva, a lei não prevê. Tá? Lembrando sempre que o médico que vende atestado, o empregado que frauda, tem reflexos criminais. E aqui tem reflexos ainda previdenciários desses atestados. Então, é um assunto... Fale o que você pensa nas suas redes, escreva sobre isso e me marque se você for fazer algum conteúdo para que eu possa ouvir a sua opinião, como foi desse professor, e que a gente possa nos conhecer. Um abraço e até a próxima.